Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Este é o primeiro vídeo no qual falaremos sobre a Portaria 3916 de 1998, que traz sobre a Política Nacional de Medicamentos. Este vídeo ele é focado em como esta portaria ela é cobrada pelos concursos públicos. Então, concurseiros e concurseiras de plantão, sejam bem-vindos e vamos mergulhar neste conhecimento. Bem, a Política Nacional de Medicamentos, ela é parte essencial da Política Nacional de Saúde, que é um conjunto de ações, programas e diretrizes que visam melhorar o sistema de saúde do Brasil. Além disso, ela constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. Ela também integra os esforços voltados à consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do país e orienta a execução das ações e metas que são prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde. Esta portaria, ela tem um propósito principal, um objetivo principal, que é aquele fundamental, que é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, além de garantir a promoção do uso racional desses medicamentos e o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais, que são aqueles que são indispensáveis para atender às necessidades de saúde da população e que devem estar disponíveis em quantidades adequadas e em formas farmacêuticas apropriadas. A base dessa portaria são os princípios e diretrizes do SUS. E vocês lembram quais são estes princípios e diretrizes? Bem, os princípios são três: universalidade, equidade e integralidade. Já dentre as diretrizes, temos a descentralização, a participação social e o direito à informação, dentre outros. Para que esta política seja implementada, ela exigirá definição ou redefinição de planos, programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal. Então, ela veio redefinir e aprimorar conceitos de saúde até então já bem definidos, que iremos ver mais à frente. Esta portaria, ela trouxe justificativas para a implementação desta política, e aí nós vamos abordar agora aquelas que são cobradas em provas. Então, primeira justificativa: devido às constantes mudanças no perfil epidemiológico do Brasil, que atualmente compreende doenças típicas de países em desenvolvimento, como a cólera, a dengue, a malária, temos também agravos de doenças características de países desenvolvidos, como o câncer e as doenças cardiovasculares. E aí, ao mesmo tempo em que são prevalentes as doenças crônico-degenerativas, que são enfermidades que se desenvolvem lentamente e de forma progressiva, aumenta a morbimortalidade decorrente da violência, especialmente dos homicídios e dos acidentes de trânsito. Outra justificativa é que o envelhecimento populacional ele gera novas demandas de atendimento. Esse novo modelo de atendimento, ele requer uma constante adequação do sistema de saúde e certamente a transformação desse novo modelo de atenção prestada deve conferir prioridade no caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ainda em relação a esse processo de envelhecimento populacional, ele vem interferir, sobretudo, na demanda de medicamentos que são destinados ao tratamento das doenças crônico-degenerativas, além de novos procedimentos terapêuticos com utilização de medicamentos de alto custo e que são usados para tratar doenças raras, crônicas ou genéticas.
adquirindo especial relevância o aumento da demanda de medicamentos de uso contínuo, como é o caso daqueles utilizados no tratamento das doenças cardiovasculares, reumáticas e da diabetes, frisando-se ainda o fato de que é bastante comum pacientes sofrerem de todas essas doenças simultaneamente. Outro problema observado é o processo indutor do uso irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, que estão presentes na sociedade brasileira. Esses são fatores que promovem um aumento na demanda por medicamentos, requerendo necessariamente a promoção do seu uso racional, mediante a reorientação dessas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo tanto para a equipe de saúde quanto para o usuário. A produção e a venda de medicamentos, eles devem enquadrar-se em um conjunto de leis, regulamentos e outros instrumentos legais que sejam direcionados para garantir a eficácia, a segurança e a qualidade desses produtos, além dos aspectos atinentes a custos e preços de venda, que venham em defesa do consumidor e dos programas de subsídios institucionais, tais como de compras de medicamentos, reembolsos especiais e planos de saúde. E aí vamos ver como essas questões são cobradas pelas bancas. Tem aqui uma questão da banca CESP-SEBRASP. Ainda com relação à Política Nacional de Medicamentos, julgue os itens que se seguem. A Política Nacional de Medicamentos visa garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. Certinha, notem que a banca copiou o artigo e trouxe aqui nesta questão. Muitas vezes as bancas elas fazem isso mesmo, elas copiam o artigo completo e trocam apenas uma palavrinha do texto. Por isso a importância de resolver muitas questões após o estudo da lei, porque aí começamos a identificar estes erros. Acerca da Política Nacional de Medicamentos, julgue as afirmativas abaixo. 1. Seu propósito principal é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Sim, também a banca copiou e colou. 2. Tem como base os princípios e diretrizes da vigilância sanitária. Não, os princípios e diretrizes são do SUS e não da vigilância sanitária. E exigirá para sua implementação a definição ou redefinição de planos, programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal. Essa segunda parte está correta. 3. Integra os esforços voltados à consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do país e orienta a execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde. Correta também. Quais afirmativas estão corretas? A 1 e a 3. Portanto, o gabarito é a alternativa B. Vamos voltar então ao estudo da lei. Esta portaria, ela possui diretrizes e prioridades. Então, são 8 diretrizes e 4 prioridades. E aqui não tem jeito, tem que gravar mesmo, porque tanto as diretrizes quanto as prioridades, elas não caem não, elas despencam nas provas. E aí vamos ver quais são elas. As diretrizes são: adoção de relação de medicamentos essenciais, regulamentação sanitária de medicamentos, promoção do uso racional de medicamentos, promoção da produção de medicamentos, a garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, reorientação da assistência farmacêutica, desenvolvimento científico e tecnológico e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Já as prioridades são revisão permanente da RENAME, assistência farmacêutica,
promoção do uso racional de medicamentos e a organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos. E aí agora vamos falar um pouco de cada uma delas. Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os gestores do SUS nas três esferas de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, atuando em estreita parceria, eles deverão concentrar esforços no sentido de que o conjunto das suas ações sejam direcionadas para o alcance deste propósito. E aí essas ações, elas devem estar balizadas pelas diretrizes a seguir. Primeiro, adoção de relação de medicamentos essenciais. E aí, quais produtos integram o elenco destes medicamentos essenciais? Aqueles produtos que são considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Estes produtos, eles devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, além de que eles devem estar nas formas farmacêuticas apropriadas. Esse elenco de medicamentos essenciais, eles compõem uma relação nacional de referência, que é a RENAME, que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. É a RENAME que servirá de base para a definição de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica respectiva do local, favorecendo assim o processo de descentralização da gestão, visto que estas instâncias, elas são com a participação financeira e técnica do Ministério da Saúde, responsáveis pelo suprimento de suas redes de serviços. Ela também é um meio fundamental para orientar a padronização tanto da prescrição quanto do abastecimento de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, constituindo assim um mecanismo para a redução do custo dos produtos. O Ministério da Saúde, ele vai estabelecer mecanismos que permitam a sua contínua atualização, e ela é atualizada a cada 2 anos. Esta atualização, ela vai dar ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para assistência ambulatorial ajustado no nível local e também as doenças mais comuns à população. Tudo isso definido segundo prévio critério epidemiológico. E essa relação de medicamentos essenciais deverá ser continuamente divulgada por diferentes meios, como por exemplo a internet, possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores, tanto por parte do consumidor em geral, quanto por parte dos gestores do sistema. E aí vamos ver como este artigo ele é cobrado pelos concursos. A Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, é utilizada como forma de racionalizar as ações no âmbito da assistência farmacêutica. Sobre a RENAME, é correto afirmar que a. Refere-se a uma relação de medicamentos referência que deve ser prioritária para pesquisa, desenvolvimento e produção pública no país. Claro que não, ela é uma relação de medicamentos essenciais, como vimos agora, e ela vem o quê? Reorientar a assistência farmacêutica no país, estimular a produção desses medicamentos e também a sua regulamentação sanitária. B. Diz respeito aos medicamentos que servirão como base para a seleção de medicamentos nas diferentes instâncias municipal, estadual e federal. Também correta. C. Compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sim, aqui está de acordo com o propósito da RENAME, que é garantir que os medicamentos sejam acessíveis e utilizados de maneira racional, atendendo às necessidades de saúde da população. Além do mais, a RENAME compreende a seleção e padronização de medicamentos.
E D, compreende a lista de medicamentos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e disponível para comercialização no sistema privado de saúde. Não, não existe nada disso aqui nesta portaria, portanto, incorreta também. A última questão é: a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, é um instrumento fundamental para o funcionamento do SUS, cumprindo diversas funções no sistema de saúde. Sobre a RENAME, assinale a alternativa correta. Então, mais uma questão da RENAME. A. É composta exclusivamente por medicamentos de uso hospitalar, sem considerar os medicamentos para assistência ambulatorial. Claro que não, ela é composta por medicamentos essenciais, produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. B. Sua atualização ocorre de forma esporádica e apenas com a inclusão de medicamentos inovadores, sem considerar critérios epidemiológicos. Não, sua atualização ocorre a cada 2 anos e deve dar ênfase ao conjunto de medicamentos voltados para assistência ambulatorial ajustado no nível local e também às doenças mais comuns à população, portanto, incorreta também. C. Serve como referência para a elaboração de listas estaduais e municipais de medicamentos essenciais, promovendo a descentralização da gestão do SUS. Isso mesmo, achamos o gabarito. D. Sua utilização aumenta os custos do medicamento, dificultando o acesso por parte dos consumidores e gestores do SUS. Na verdade, ela possibilita, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores, tanto por parte do consumidor em geral, quanto por parte dos gestores do sistema. E é utilizada apenas como ferramenta de consulta para profissionais de saúde, sem impacto na produção farmacêutica ou no desenvolvimento tecnológico. Também não. Ela deve sim servir de base para a definição de listas de medicamentos essenciais, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal de saúde. Portanto, a única que condiz com a normativa é a alternativa C.